As coisas do céu, elas não são vendidas nem compradas, né? Elas são trabalhadas, são adquiridas, são recebidas, né? Quando Deus chamou Moisés para vir libertar o povo, né? Ele não estava dentro de um templo, ele estava casado, morando longe do Egito, longe já do Egito, né? Quando Deus chamou Abraão, também Abraão estava dentro da casa do pai, do seu pai, né? Eles não estavam dentro de um templo. Quando Deus escolheu Samuel através de Ana, né? Que Ana não podia ter o filho e ofereceu o filho, né, para fazer o sacerdócio e colocar no templo. Ela não fazia parte do templo. Ela orava no templo, mas ela não fazia parte lá do templo do sacerdócio, né? Bem pelo contrário, quem era para receber o sacerdócio eram os filhos de Eli, né? Mas eram desobedientes. Então, às vezes Deus não vai pegar dentro do templo as pessoas para dar os dons, né? Ele vai escolher as pessoas que estão em espírito e verdade, vai escolher as pessoas que estão é, é, com valentia, porque a valentia é importante. Os 300, quem foram os 300, né? Os 300 foram aqueles que eram muitos homens, mas aos poucos foram sobrando só os 300, né? Por quê? Porque os 300 foram zelosos, né? E Deus, ele quer pessoas com ousadia, espírito de ousadia, né? E quantos aí estão com temor, né? E nós temos que fazer as nossas curas, né? Fazer as nossas curas. Realmente ter os dons do Espírito, né? Os dons do Espírito, que são 9 dons do Espírito, né? E é o caráter de Deus, esse é o caráter de Deus. Então, às vezes as pessoas acham que talvez a pessoa não esteja dentro de uma igreja, ou não esteja dentro de alguma denominação, que ela não é digna, ou que ela não tem dons. O que vai definir você é seu caminhar, sua vida com Deus, a maneira que você vive, a maneira que você vê as coisas, a maneira que você se coloca na dispensação para poder evoluir, né? E não estagnar. Quantos estão estagnados aí, né? Estão estagnados, estão parados, não fazem suas curas. Quantos estão aí com a sua criança interior doente por causa do abandono, por causa da rejeição, e aí ficam adultos que são adultos inseguros, insensíveis, né? Não conseguem ter uma direção e vira autossabotador quando aparece alguma coisa que vem da parte de Deus, que é bênção para ele, ele vira um sabotador, né? Então, assim, todos esses diagnósticos que nós recebemos do homem, psicológicos, né? Isso aí vem tudo da nossa criança interior, ao qual nós temos que fazer as nossas curas. Não sou psicóloga, tá? Mas temos que fazer as nossas curas. Liberar o perdão. Quantas vezes Deus coloca oportunidades para nós e nós não enxergamos porque estamos olhando lá para o passado. Quem olha para trás não consegue olhar para frente. Por quê? Porque está olhando para trás, o passado passou. E nós temos a lei da semeadura, aqueles que nos fizeram mal vão colher a sua semente, vão colher os frutos da semente que plantaram, né? Então nós temos que ter perseverança, paz no nosso coração, né? E entendimento e discernimento que Deus verdadeiramente faz as coisas. Ah, mas eu estou enferma, Deus cura. E ainda que não cure, Ele cura a tua alma, porque Deus primeiro faz aquilo que nós precisamos e necessitamos, depois Ele faz aquilo que nós pedimos. Às vezes nós estamos com a nossa alma enferma. Aí não adianta curar o corpo físico se não cura a nossa alma. Então nós temos que ter cura também da nossa alma, nosso espírito. Por quê? Porque às vezes estamos amargurados, ressentidos, e isso reverbera no nosso corpo físico. Às vezes são doenças no estômago, doenças de diversas formas, e estão ligadas a sentimentos, né? Sentimentos. Então, o nosso corpo ele é energia. Quando você reverbera, sente energias boas, você consegue se canalizar nas energias boas, né? Você vai entrando em autocura, você vai se renovando, se restaurando. É processo, né? Às vezes é um processo que estamos passando
para aprender, às vezes perdemos dinheiro, depois para aprender a valorizar o dinheiro, ter respeito pelo dinheiro. Nós passamos, às vezes, enfermidades até para entender como o outro se sentia. É o cada um de cada um com Deus, né? Às vezes a pessoa está doente, tem pessoas que falam, tá no pecado. Por que tá no pecado? Às vezes não é nada disso. Mas o homem toma a ligeireza de já condenar e dar uma sentença e um diagnóstico. Tá no pecado, né? O homem é muito rápido em fazer isso, né? Mas esse tipo de julgamento não é nosso, é do Eterno. O Eterno é que conhece o deitar e o levantar de cada um. Ele que conhece o deitar e o levantar de cada um. Mas assim, tem um versículo que fala assim, por acaso aquele que fez o olho não vê, fez o ouvido não ouve, né? Então Deus está atento a tudo, a Deus ele olha todas as coisas, olha o ser humano como ser humano, né? E olha a nossa altivez, a nossa, né, os nossos pecados, as nossas transgressões, ele enxerga todas as coisas. Ele esquadrinha coração e pensamento, sabe o que nós vamos falar antes de nós abrir a boca, conhece quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Mas é necessário nós fazer as nossas curas, né? E ser mais carinhoso, mais empático, mais... E acreditar, Deus fez os homens para serem felizes, não tristes. Pessoas felizes geram pessoas felizes fazem pessoas felizes, né? Pessoas amarguradas deixam pessoas amarguradas. Se tu conversa com uma pessoa amargurada, quando ela sai, tu vai te sentir mal, né? Com a pessoa atribulada, tu vai se sentir atribulada também. Então, pessoas bem com a vida vão fazer você sentir bem com a vida, com esperança, sabe? Com renovo, com outra perspectiva de olhar. E nós somos, Deus nos deu a terra como herança, e os filhos como descendência. E hoje, quantos se levantam para matar a herança que Deus nos deu, que é destruir a terra, é matar a descendência através de guerras, né? Por quê? Por causa do homem que é altivo, é egoísta, às vezes por motivos que nem são de relevância, não tem relevância. Porque as mentes estão abduzidas por causa do ego. É isso. Mas se nós fizermos as nossas curas, eu, você, todos nós fazemos as curas e entender que ter consciência por que estão fazendo, para nós fazermos também as escolhas corretas, porque o adversário, ele joga uma cortina de fumaça para nós não enxergar aquilo que temos que enxergar. Então, e ele age, ele coloca pessoas no poder, ele coloca pessoas em postos. Por quê? Porque ele quer dominar o mundo, ele quer causar o caos, ele quer ver destruição, ele quer destruir o que Deus nos deu, que foi a terra como herança, os nossos descendentes. Ele quer destruir tudo. A mão dele é destruidora, ele é o caos em ação. Então, nós, com a consciência, nós tendo consciência espiritual, né? E escolher líderes, né? De acordo com a perspectiva de Deus, né? Que é trazer o que? Paz e esperança e tolerância sobre a terra e trazer renovo e restauração. Porque Jesus não nasceu dentro da sinagoga, né? Nasceu na manjedoura e quando ia na sinagoga ele não era muito bem tratado lá, não. Então, ainda havia coisas que não gostava, né? Por quê? Jesus era perseguido por quem? Pelos homens que trabalhavam em sinagogas, pelos judeus, né? Os que eram da sinagoga, eles não aceitavam Jesus. Então, às vezes, as pessoas não vão estar onde eu não vejo a necessidade, né? A obrigação de pessoas espirituais tem que estar dentro de templos. Não, eu não vejo dessa forma. E justamente por causa disso, porque Yeshua olhava para dentro do templo
aonde era para estar servindo ao Senhor e falando as coisas do eterno de uma forma correta, ele falava o quê? Raça de víboras, né? Vocês não entram no caminho, mas também não deixam os outros achar o caminho. Então, isso vem bem claro e hoje não é diferente, né? Aqueles que queriam matar Jesus eram judeus, mas como eles não tinham coragem de matar, eles articularam tudo para matar Jesus. Foi isso que eles fizeram. E assim hoje eles fazem também, desarticulam tudo para descredibilizar aqueles que não estão de acordo como eles são. E quando você não está de acordo com o que eles são, eles te descredibilizam. Há necessidade de nós evoluir, né? Não interessa onde que a pessoa vai, importa que ela evolua. Ela evolua.